Nós somos uma igreja de fé reformada porque nós entendemos que a reforma está na essência da origem da denominação batista. Os batistas nasceram no século XVII dentro do contexto da reforma inglesa, mais especificamente dentro do movimento puritano. E o que foi o movimento puritano? O puritanismo foi uma reação a práticas e tradições da Igreja Católica Romana que se mantiveram dentro da Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra se dissociou, se desligou da Igreja Romana, mas manteve tradições e práticas dentro da sua organização que ainda se alinhavam com o romanismo. Os puritanos foram homens que se levantaram contra isso. Homens que estavam decididos a reformar a igreja à luz da palavra de Deus, tirando da igreja as práticas humanas, tirando da igreja as vontades humanas e fazendo prevalecer na igreja tão somente a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Os batistas nasceram dentro desse contexto, homens que eram puritanos, que entendiam que estavam continuando a reforma iniciada pelos primeiros reformadores. Os batistas estão tão alinhados à reforma que, na elaboração das suas confissões de fé, em especial da Segunda Confissão de Londres, de 1689, eles demonstram ali nos seus escritos que desejavam elaborar aquela confissão com a intenção e o objetivo de demonstrar que eles estavam alinhados com os demais grupos existentes ali dentro da reforma inglesa. A prova disso é que eles usaram 2 documentos como base para elaborarem a Segunda Confissão de Fé de Londres, a Confissão de 1689. Eles usaram a Confissão de Fé de Westminster, que hoje é usada pelos nossos irmãos presbiterianos, e se utilizaram também da Confissão de Fé de Savoy, que na época era a confissão dos independentes congregacionalistas. Por isso, meus irmãos, na origem da denominação batista, os batistas sempre estiveram alinhados com um forte sentimento de reforma. Hoje, infelizmente, alguns irmãos e muitos dentro do meio batista também não conseguem entender a ligação que há entre o termo batista e o termo reformado. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que a nossa denominação é uma denominação que nasceu de um desejo e um sentimento de reformar a igreja à luz da palavra de Deus. Por isso que nós, da Igreja Batista da Palavra, somos uma igreja de fé reformada, porque nós entendemos que ser uma igreja que professa uma confissão reformada é ser uma igreja batista em sua essência, retornando às raízes da denominação batista, desde o momento que os nossos pais nasceram. Portanto, nós, como Igreja Batista da Palavra, somos uma igreja de confissão reformada, porque nós entendemos que o que governa a igreja e o que rege a igreja é tão somente a palavra de Deus. A igreja deve ter o seu governo, a sua prática, as suas tradições e a sua liturgia governados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Isso, de forma geral, é ser uma igreja reformada. Uma igreja que acredita que Deus reforma as nossas vontades, muda os nossos desejos e mantém o seu povo congregado dentro de uma igreja com a única intenção de viver para a glória de Cristo, à luz do desejo de Deus e da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.